Bom, pessoal, então vamos corrigir as atividades, né, que eu deixei para vocês fazerem durante a semana. Então vamos começar lá e ver quais são as dúvidas que vocês tiveram. Espero que tenham sanados com essa explicação. Começando então o exercício da página 16, o exercício número 12, diz o seguinte, ó, observa a figura abaixo e calcule o valor do x. Bom, você pode perguntar, você vai usar o seno ou a lei do seno ou dos cossenos? Bom, nesse caso aqui, você pode tentar usar a lei dos cossenos, mas não vai dar certo. Por quê? Porque você não tem todas as informações que você precisa. Você precisaria de um valor de mais um lado aqui, você não tem. Então vamos usar a lei dos senos. Ó. Quem eu quero encontrar não é o x? Então eu tenho o ângulo oposto ao x? Tem, né? O 45. Então vamos jogar na fórmula, né? Para a gente resolver. De onde eu tirei o 35? Lembra? Eu somo todos os três ângulos, tem que dar quanto? 180 graus. Então, quando eu somei 105 mais 45, dá 150. Para 180, falta 30, né? Então, por isso que eu encontrei esse 30. Mas precisava encontrar esse 30? Precisa, né? Porque eu tenho aqui o 100. Quem é o ângulo oposto ao 100? Não tinha. Agora tem, que é 30. Ok? Então, jogando na fórmula, eu tenho ó, x dividido pelo seno oposto. Quem é o seno oposto? Seno de 45. E o 100 eu vou dividir pelo seno oposto, que é o seno de 30. Multiplica cruzado e olha na tabela, né? Essa tabelinha dos ângulos fundamentais. Então, vamos multiplicar cruzado. Ó, x vezes seno e seno vezes 100. Então, vai ficar x vezes seno de 30 igual a 100 vezes seno de 45. Substituindo, ó, o seno de 30 e o seno de 45. Pronto. Substituir aqui e aqui. O que a gente tem aqui, então? Deixa eu escolher aqui uma outra cor para tentar destacar melhor. Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Por quê, professor? Porque na hora que você multiplica cruzado, esse 2 vem aqui para cima. Ó. Então você acaba cortando aqui. Ó. Então você pode cancelar ó, esse 2 com esse 2. Vai ficar x vezes 1. Vai sobrar apenas um x aqui. E aqui vai ficar só 100 raiz de 2. Tá? Então, cancelou, ficou só 100 raiz de 2. Que é a resposta que a gente estava procurando. Fácil, né? Bem tranquilo. Na número 13, diz o seguinte, ó, observe o triângulo abaixo e calcule o valor do x. Então, vamos lá, ó, o x é esse. Eu tenho o ângulo oposto? Tem. Então, x sobre o seno de 45. E o outro lado é esse, ó, 3 raiz de 2. Quem está oposto a ele é o seno de 60. De novo, multiplicando cruzado, x vezes seno de 60 e raiz de 3 raiz de 2 vezes seno de 45. Vamos substituir? Seno de 60. É raiz de 3 sobre 2, está aqui. E o de 45 é raiz de 2 sobre 2, está aqui. Então, substituindo, né, nesse cara aqui e nesse cara aqui. Aí, ó, substituir as duas frações. Bom, o que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida aqui? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. Por quê, professor? De novo, quando eu multiplico cruzado, ó, esse 2 vem aqui para cima. Então, ele cancela, tá? Então, quando eu cancelei, ficou assim. E posso multiplicar essas duas raízes, ó, né? Vezes aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. Aí o 3 eu repeti. O que aconteceu com esses dois aqui? Eu cancelei. Por quê? Porque um vai cortar com o outro. Esse raiz de 3 está multiplicando, vai lá para baixo, ó. Vai vir aqui, ó. Vai vir dividindo. Então, a gente vai dividir. Mas, antes, né, de dividir, quanto dá a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 vai dar 2. E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, 6 e esse raiz passa dividindo. Ok? Lembra da aula? Eu não posso deixar a raiz no denominador. Então, eu vou racionalizar. Ou seja, vou multiplicar numerador e denominador pela raiz. Multiplica 6 vezes a raiz de 3 e 3 vezes a raiz de 3. Então, lá em cima vai ficar 6 raiz de 3 e aqui embaixo ó, fica a raiz de 9, né? Porque 3 vezes 3 não é 9. Então, a raiz de 9 dá 3. Tem aluno que pergunta assim, ó, por que eu não posso multiplicar 6 vezes 3 dá raiz de 18? Por quê? Porque na matemática só se multiplica raiz pela mesma raiz. Não tem por outra raiz. Não multiplica número natural por alguém que está dentro de uma raiz. Não tem como, tá?
Aí dá para dividir agora aqui, ó. 6 dividido para 3 dá 2, né? Então a resposta, ó, 2 raiz de 3, que é a resposta do livro. Continuando, página 16, eu tenho essas duas situações. Ó. Quem é o que eu quero saber? É o x, certo? Se eu quero saber o x, quem é que está na frente do x aqui de ângulo? Tem? Não, né? Não tem o ângulo aqui. Se eu não tenho, eu vou tentar descobrir. Como é que eu faço isso? Eu vou somar 75 mais 45. Então, 10 vai 1. E aqui vai dar 120. 120 falta quanto para dar 180? Falta 60, ó, porque se eu somar 60 aqui, ó, vai dar 180 graus. Pronto, encontrei o ângulo então. O ângulo é 60. Agora, eu tenho o ângulo oposto. Então, vai ficar assim, ó. X sobre o seno de 60, 5 raiz de 2 sobre o seno de 45. Olha a tabela, né? O seno de 60 e o seno de 45, multiplica cruzado, seno de 45, seno de 60 vezes 5 raiz de 2. Substitui aqui, né, os valores da tabela e agora faz a mesma continha que a gente fez no exercício anterior, ó. Posso cortar esse 2 com esse 2, né? E nesse caso aqui, ó, essa raiz aqui, ela vai vir aqui para baixo. Eu não estou multiplicando cruzado, né? Então ela vai vir para cá, ó, raiz de 2. Aí eu vou poder cortar ela com essa raiz. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse 2 com esse 2 e eu vou poder cortar também, ó, essa raiz com essa raiz. Sobrou só quem? 5 raiz de 3. Pronto. Professor, por que você está cortando? Porque quando você multiplica cruzado, pessoal, se eu fosse fazer essa continha aqui multiplicando cruzado, ficaria assim, ó. 2 vezes, ficaria assim, ó, x é igual. Esse 2 multiplicaria aqui, ó, ficaria 2 vezes 5 raiz de 2 vezes raiz de 3. É o que está aqui, ó. Ok. E embaixo, eu teria esse 2 vezes, aí quando eu multiplico aqui cruzado, ó, esse por aqui daqui embaixo vai ficar assim, ó, 2 raiz de 2. Aí fica fácil você observar, eu posso cortar esse 2 com esse 2 e cortar essa raiz com essa raiz. Sobrou só esses dois caras aqui, ó, 5 raiz de 3, ok? Essa é a continha que a gente pode estar fazendo. Bom, na letra B, eu quero encontrar o x. Eu tenho um ângulo oposto? Tem. Então, a x sobre o seno do 30 e o 8 sobre o seno de 45. Multiplico cruzado, né? Igualzinho no anterior. E olho na tabela. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 é meio. Fazendo continha, ó, eu tenho que esse 2 eu posso cortar com esse 2 na hora que eu multiplico cruzado. E essa raiz de 2 que sobrou, e aqui ficou 8 vezes 1, né? Dá 8, eu vou passar dividindo. Então, 8, e aqui embaixo eu vou receber a raiz de 2. Não posso deixar assim, então eu tenho que racionalizar. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Então ficou 8 raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2. Fazendo continha, 8 raiz de 2 eu vou repetir. E aqui, ó, vai ficar a raiz de 4, né, que é 2 vezes 2, e a raiz de 4 é 2. Para fechar, eu posso dividir, né, o 8 dividido por 2, que dá 4. Resposta, 4 raiz de 2, que é a resposta do livro aqui. Vamos lá, vamos continuar. 16. Use a tabela da página 22, o livro de vocês. Quem não, eu disse lá na aula, lá, quem não tiver o livro, pode pesquisar uma tabela lá na internet, tá? Não tem problema nenhum, que vai encontrar. Essa tabela está na internet. Então, olha só. X, vou dividir pelo ângulo oposto, raiz de 76. E o 5 pelo seu ângulo oposto, raiz de 32. Pronto. Aqui tem um probleminha. Eu não vou poder usar aquela tabela dos exercícios anteriores. Eu vou usar, então, a tabela da página 22. Aqui, ó. Basta pesquisar na internet, ó. Tabela de razões trigonométricas. Essa tabela está lá, né, na internet. Vamos substituir aqui. Aqui eu vou multiplicar cruzado, se eu quiser. Mas eu posso substituir direto, ó. Seno de 76. Cadê o 76? Aqui, ó. 76. O seno é esse aqui, ó. 0,970. Tá aqui. Seno de 32. Cadê o 32? 32 está aqui.
0,530. Tá aqui, ó, 0,530. Pronto. Substituir, agora é só multiplicar cruzado. X vezes 0,53 e 5 vezes 0,97, que deu 4,85. Esse carinha aqui, ó, tá multiplicando o x, ele vai passar dividindo, divide na calculadora, chega no valor próximo, ó, 9,15, é um valor próximo. Aqui, ó. Por isso que tem esse símbolo, né? É o símbolo de aproximado, tá? Aproximadamente. Vamos continuar? Bom, na letra B, eu quero encontrar o x. Então, esse x tem um ângulo oposto, que é 30. Tá? Mas eu tenho 10 que não tem o ângulo oposto. Por que eu sei que é 123? Porque quando eu somar 27 mais 30, o que faltar para 180 é o ângulo que está faltando. Então, vai ficar assim, ó, x sobre seno de 30 e o 10 em questão sobre o seno de 123. Pessoal, agora chega um problema, né? A nossa tabela lá da página 22 vai do 1 grau até 89 graus. Só tem esses. Como é que eu vou saber o seno de 123 se é maior do que esse número? Fácil. Nós vamos encontrar o seu simétrico. Vamos lá? Olha só. Multiplicando cruzado, né? X vezes seno de 123 e 10 vezes seno de 30. E o simétrico, ó. Seno de 123 é igual ao seno de 57. Professor, como é que você encontrou esse simétrico? É só você fazer, ó, 180. Quem é o simétrico de 123? Você subtrai, ó, 180 menos 123 dá 57. Esse 57 tem o mesmo valor do seno de 23. Eles são simétricos, eles têm valores iguais. Então, aqui está o ângulo de 57 e aqui está o seu valor. Só substituir, ó. Seno de 123 é isso aqui, 0,839. E o seno de 30, segundo aquela tabela lá, é 1 sobre 2. Aqui eu posso dividir, né? 10 vezes 1 dividido por 2 vai dar 5. E esse cara vai passar dividindo. 5 dividido por 0,839. Divide na calculadora, chegamos na resposta do livro. Aproximadamente 5,9. Tá aqui, ó. Aproximadamente. Continuando, o próximo. O 3. Esse aqui é um pouquinho diferente. Agora ele quer saber o ângulo. Ó. O 3 tem um ângulo, que é x. Então vai ficar 3 sobre seno de x graus, que é o que ele quer saber. E o 4 sobre 70. O ângulo de 70. Multiplica cruzado, né? Quem é o seno de 70? Vamos olhar na tabela. Essa tabela aqui, ela é da página 22. Ó. Seno de 70 é igual a 0,94. Tá aqui. Ó. Seno de x é o que eu quero descobrir. 3 e o 4 está aqui, que vem do exercício. Só multiplicar agora cruzado. Ó. Fica 4 seno de x e 3 vezes 0,94 dá 2,82. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Na hora que eu dividi, ó, essa fração, deu 0,75. E aí, professor, o que a gente faz? A resposta lá no exercício é 45 graus. Ó. Como é que você chegou nesse resultado? Agora eu vou olhar lá na tabela, tá? E verificar aonde aparece o 0,70. Você vai ver que nessa tabela na página 22, ó, o ângulo em questão é o ângulo de 45 graus. Por isso que esse x corresponde a 45 graus, porque esse valor aqui, nessa tabela da página 22, corresponde a um ângulo de 45 graus. Ok? Então é só olhar na tabela. Página 20. Aqui na página 20 ele fala o seguinte, ó, no triângulo da figura abaixo, calcule a medida de x. Observe que eu só tenho um ângulo, então não tem como eu encontrar a lei dos senos aqui, porque o seno precisa de 2 ângulos, certo? Aqui eu só tenho um. Então para isso eu vou usar a lei dos cossenos. Vamos lembrar a lei dos cossenos? Eu vou pegar o lado que está oposto ao único ângulo que tem no triângulo. O ângulo aqui não é 60? Então quem é o seu lado oposto? É o x. Então eu começo assim, ó, x ao quadrado. O seu ângulo oposto não é 60, então ele vai terminar com o cosseno de 60. Aí os outros dois lados, ó, que é o 3 e o 1, completa a fórmula. Então ficou, ó,
1 ao quadrado, 3 ao quadrado. Na fórmula é 2 vezes os dois lados, então é 2 vezes 1 vezes 3. A ordem não importa. E agora é só fazer continha. Ó. Olhando na tabela, então vamos fazer continha. Ó. 1 ao quadrado é 1 e 3 ao quadrado é 9. Quando eu somo, ó, 1 mais 9 vai dar 10. O que mais? Aqui eu repeti. E aqui é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Pronto. Agora, para fazer, eu posso cortar aqui, ó, esse 2 com esse 2. Ficou 1 vezes 3 vezes 1. Vai dar 3. E 10 tira 3 vai dar 7. Então, é para x igual a 7. X ao quadrado. Aí, esse quadrado passa em forma de raiz quadrada. Por isso que ficou raiz de 7. Esse quadrado aqui, ó, ele passa em forma de raiz. Que é essa a resposta que o exercício me deu. Nessa aqui, eu tenho x e eu tenho o seu ângulo oposto. Então, de novo, ó, x ao quadrado, seu ângulo oposto é 60. Então, tá aqui, ó, 60. Certo? E os seus dois lados que formam o ângulo é 5 e 8. Então, substituindo aqui, ó, nos dois lados, ó, 5 ao quadrado, 8 ao quadrado. Aqui é os dois lados, ó, 5 vezes 8. E agora é só fazer continha. 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. Essa parte aqui eu repeti. E o cosseno de 60 é meio. O que eu posso fazer aqui agora? Posso cortar esse 2 com esse 2 e multiplicar. Então vamos lá. Somando 25 mais 64 dá 89. E multiplicando aqui, ó, 8 vezes 5 e vezes 1 dá 40. Subtrai 89 menos 40 dá 49. Esse 2 vai passar em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 eu sei que é 7. É a resposta que o exercício me deu. Ok? Continuando. Página 20, exercício 19. Olha só no exercício 19. Em um triângulo ABC são dados o ângulo A. Então vamos lá. Ele me deu um triângulo ABC qualquer, então eu desenhei aqui, né? Ele tem o ângulo A, que é 30 graus. Eu tenho o lado B, mas onde é o lado B? É o ângulo que fica de frente para o Bzão, lembra? Bzão, esse aqui é o lado Bzinho, tá? Então ele vale quanto? 2 raiz de 3. E o C, o lado C, vale 3. Professor, mas onde é o lado C? Só olhar, ó, ângulo C, esse aqui é o lado C. Então ele vale 3. Calcule a medida do terceiro lado. Então ele quer esse lado aqui, ó, o lado BC, que vou chamar de X. Então jogando nessa formulazinha aqui, ó, o X é que eu quero. Eu tenho um ângulo oposto? Tem, então eu vou começar por ele. Ah, professor, sempre começa pelo X? Não, você vai começar sempre pelo o lado que está de frente para o ângulo, tá? No caso aqui é o X. Então vai ficar assim, ó, X ao quadrado, 3 ao quadrado, que é um dos lados, e 2 raiz de 3 ao quadrado. Observe que eu estou pondo parênteses, tá? Por quê? Porque isso aqui são dois números, né? Então tem que pôr parênteses. Vezes o 2, que é da fórmula, e o B e o C, que é 3 e 2 raiz de 3. E o cosseno de 30. Eu vou olhar na tabela, né? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Fazendo continha, pessoal, ó. 3 ao quadrado é 9. E isso aqui ao quadrado é 12. Por quê? Ó, 2 raiz de 3 ao quadrado vai ficar, ó, 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 corta com 2, fica 3. E 4 vezes 3 dá 12. Por isso que aqui vai dar 12. Bom, 2, aí vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 vezes 2 raiz de 3. Só repetir, tá vendo? E no lugar do cosseno de 30, eu coloquei raiz de 3 sobre 2. Agora é só fazer continha assim, ó. Eu corto esse 2 com esse 2 e vai ficar assim, ó. 9 mais 12 dá 21. E 2 vezes 3 é 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Só que a raiz de 9 é quanto, pessoal? Não é 3? E 6 vezes 3 dá 18, tá? E agora é só fazer continha, ó. 21 menos 18 dá 3. Esse 2 passa em forma de raiz de 3, que é o que o exercício me deu aqui, ó, como resposta. Ok? Bom, vamos aqui então para número 20.
Considere o triângulo, de novo, um triângulo qualquer. O ângulo A é 45. O lado Azinho, onde é o lado Azinho? Isso aqui é o ângulo Azão, o lado Azinho é o que está na frente, né? Então vale 4. O B, se esse aqui é o ângulo B, então o Bzinho é esse aqui que está em frente. Ó. Ele vale quanto? 4 raiz de 2. Determine o lado C. Então esse aqui é o lado C. Eu estou chamando de X. Bom, só fazer continha. Ó. A fórmula é essa. Aí eu vou te perguntar. Eu vou começar pelo X de novo? Não, eu vou começar pelo lado que tem o seu ângulo oposto. Então, o lado que tem seu ângulo oposto é o 4. Então, eu começo pelo 4. Ó, 4 ao quadrado. E o seu lado oposto é de 45 graus. Então, nem sempre eu começo pelo X aqui, porque foi coincidência, tá? Eu começo sempre pelo lado que tem o ângulo oposto. Tá bom? Substituindo, então, agora os lados. Então, o B vale 4 raiz de 2 e o C vale X, que é o que eu estou procurando. Aqui eu estou substituindo, né, o B por X, C por X, o B por 4 raiz de 2 e esse quociente de 45 eu vou olhar na tabela. Vale raiz de 2 sobre 2. Vamos substituir, ó. Fazendo continha. O 4, vou colocar de outra cor aqui para facilitar. 4 ao quadrado é 16, né? X quadrado está aqui. E aqui, 4 raiz de 2 ao quadrado dá 32. Vamos ver por quê? Ó. 4 raiz de 2 elevado ao quadrado. Por isso que eu tenho que pôr parênteses. Ó. 4 ao quadrado dá 16. Essa raiz corta com 2, fica 2. 16 vezes 2, 32. É o que está aqui. Ó. Ok? E aqui eu repeti. Tá vendo? Ó, repeti. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que eu posso fazer aqui? Ó? Cortar esse cara com esse. O que vai acontecer aqui? Ó? 16 raiz de 2, x ao quadrado, 32. E aqui ficou assim, ó, 4 vezes 2 vezes 2, raiz de 4. Então ficou 4 vezes raiz de 4 é 2. E 4 vezes 2 vai dar 8. Então, 8x. Tá aqui. Bom, se você observar, o que acontece aqui nesse exercício? Vai dando uma equação do segundo grau. Então, olha só. Ajeitando aqui, ó, passando esse 16 para cá, ele vai subtrair de quem? Do 32. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. X quadrado, né? Mais 32, menos 16, porque eu vou passar o 16 para o outro lado, menos 8x. Aí o que vai acontecer? Colocando na ordem, eu coloquei o x quadrado, o 8x negativo, e aqui eu fiz essa continha, ó, 32 menos 16, vai dar 16, ok? Para que eu fiz isso? Para mim poder igualar isso a zero. Por que eu quero igualar a zero? Para mim calcular o que a gente lembra do Bhaskara. Então lá, o Bhaskara, eu tenho o valor do A. Vamos lembrar do Bhaskara? O Bhaskara é numa equação de segundo grau, do tipo, ó, ax quadrado mais bx mais c, igual a zero. O A é o que acompanha o x quadrado, o B é o que acompanha o x e o c é o que sobra. Então, o que acompanha o x quadrado aqui, quando não tem, é 1, por isso eu coloquei 1. O que acompanha o x aqui, ó, é menos 8, e o que sobrou é o 16. Lembrou? Bem, aí o que vai acontecer? Vamos pegar a fórmula de Bhaskara. A fórmula é delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá, pessoal? Isso aqui é sagrado. No ensino médio tem que saber Bhaskara. Então, substituindo o valor do b, do a e do c. Então, o b é menos 8, o a é 1, o c é 16. Fazendo continha, ó, dá 64 menos 64, porque isso aqui vai dar 64. Delta é zero. Continuando, a segunda parte do Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo ABC nessa fórmula, eu tenho que o b vale menos 8, então eu tenho o menos da fórmula e o menos 8 do valor do b. Mais ou menos a raiz do delta, o delta infelizmente vale zero. E 2 vezes a, o a vale 1. Então, a continha que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. Menos com menos vai dar mais, então ficou 8. Esse zero aqui vai sumir. E 2 vezes 1 vai dar 2. Dividindo, x é igual a 4, que é o valor do C que ele estava procurando. Ok? Espero que vocês tenham entendido.
exercício ó, de boa, e na próxima aula a gente continua com mais correções. Um abraço.